palavra de Deus nesta manhã. Jesus disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu já mencionei isso numa das últimas mensagens. Eu não vou dizer que a idade não perdoa, porque ainda estou muito jovem, alguém disse. Mas eu lembro-me ainda de umas palavras proferidas durante o funeral da esposa do pastor Antônio Vasconcelos, a nossa saudosa irmã Margarida Barbosa Vasconcelos, em Cabo Verde. Um dos superintendentes distritais presentes nesse funeral, Reverendo David Araújo, compartilhou algumas histórias da vida desse casal, da nossa irmã Dona Margarida Barbosa, do ministério que eles desempenharam naqueles dias. Mas depois ele tirou um tempinho para falar sobre o marido da Dona Margarida, que muitos de nós conhecemos por Dona Guidinha. E ele disse umas palavras que a mim tocaram profundamente e que eu acredito que todos quantos o conhecem ou o conheceram, agora já em idade avançada, com alguns problemas de saúde, poderiam realmente fazer jus às palavras do superintendente do distrito. Ele, falando do nosso irmão Antônio, reverendo Antônio Vasconcelos, ele disse: Antônio nos ensinou o que é ser cristão. Antônio nos ensinou a ser cristão. Eu realmente sou testemunha desta verdade. Ele foi meu professor no seminário por alguns anos. Foi meu pastor quando ainda na igreja do Minelo ele também tomava parte nos serviços. E eu sempre vi nesse homem, um grande homem de Deus, pela sua simplicidade e pela sua maneira de falar, de agir, de ser. Eu posso também pensar nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: vós sois o bom perfume de Cristo. A pergunta nesta manhã, para todos nós, é: o que significa ser cristão? O que é ser cristão? Essa definição de cristão tem mudado com a cultura, tem mudado ao longo dos anos. Muitas pessoas pensam que ir à igreja ocasionalmente ou simplesmente acreditar em Deus os torna cristãos. A Bíblia nos deixa entender que o diabo também acredita em Deus, mas pelo facto de ele acreditar não o faz cristão. A Bíblia apresenta perspectivas claras do que significa o ser cristão. Um cristão é alguém cujo comportamento e atitude reflete o coração de Jesus. Os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos
em Antioquia. E nós lemos essa referência no livro de Atos, capítulo 26, que diz, 11, 26, que diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Eles foram chamados de cristãos porque a sua vida, o agir deles, o comportamento deles, a forma de estar na vida, refletia Cristo. E por isso Paulo pôde dizer mais tarde: Cristo é em mim, esperança da glória. Meus amados irmãos, ser gracioso, ser misericordioso uns com os outros, exemplifica que nós temos o caráter de Cristo, que realmente nós podemos ser chamados, segundo as Sagradas Escrituras, de cristão. Perdoar, amar, orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos consideram inimigos, é atitude cristã. Acolher os marginalizados, demonstrar amor, é sempre algo importante. Saber perdoar, ver as necessidades do próximo, ver a necessidade do doente, poder chegar para o ajudar. Tudo isso tem a ver com as atitudes cristãs. Mas, meus amados irmãos, nós podemos pensar nessas atitudes, nesses comportamentos como trabalhos, como obras. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que realmente nós não somos salvos pelas obras, mas as obras devem acompanhar a nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras. A palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 2, 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas nós precisamos fazer obras para que também as pessoas possam ver que nós somos de Jesus Cristo. Mas ser cristão é mais do que obras. Paulo fala dessa realidade, ele nos mostra na prática o que é uma vida cristã, quando ele escreve aos Efésios dizendo: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da mente, que não andeis mais como andam os descrentes, os que não conhecem, não têm noção da luz de Deus, não conhecem Jesus. E Paulo continua dizendo: a mente deles está entenebrecida, eles estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas Paulo continua dizendo, e eu gosto muito do versículo 20, ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Na definição da versão do King James, nós encontramos essa expressão: entretanto, não foi assim que vós aprendestes de Cristo. Não foi assim que vós aprendestes de Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, que haja uma transformação no vosso viver. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, puro e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele diz: e vos revistais
no espírito da vossa mente e vos renoveis no espírito da vossa mente, no livro de Efésios, e vos revistai-vos do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele diz, por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava já não furta mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que contribua para a edificação, para que outros possam achar graça. Ele diz, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, toda malícia sejam retirados de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é ser cristão. E a única maneira de podermos ser verdadeiros cristãos não é ouvirmos e apenas sermos ouvintes que não praticam, mas ouvintes que praticam a palavra de Deus, mas que vivem na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque somente o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir aquela transformação na nossa vida, para que agora, revestidos de uma nova natureza, possamos viver e demonstrar que somos de Cristo. Antônio nos ensinou o que é ser cristão. Que Diniz, o Senhor Diniz, também possa nos ensinar o que é ser cristão. Que a Lourdes também nos ensina o que é ser cristão. Que a Fatinha nos ensina o que é ser cristão. Que a Dona Dalila nos ensina o que é ser cristãos. Que todos nós, neste santuário, possamos ser usados por Deus para ensinar outros o que é ser cristãos. E isso, meus amados irmãos, somente é possível quando nós dependermos do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa hoje de cristãos que são ensinados pelo Espírito Santo e que dependem de uma vida no Espírito e que vivem essa vida de procurar sempre crescer na graça e no pleno conhecimento de Jesus. E isso somente é possível através do Espírito Santo de Deus. É importante notarmos, igreja, que Jesus realizou, suportou a cruz, ressuscitou dos mortos, Ele realizou milagres, Ele suportou a cruz, Ele ressuscitou dos mortos, e isso foi no poder do Espírito Santo. O Espírito estava envolvido no nascimento de Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, nós lemos que antes de Maria e José se casarem, descobriu-se que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Um outro relato, um anjo aparece a Maria e declarou que ela daria a luz ao Messias. E a pergunta foi, como se fará isto, se não conheço homem algum? O anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. No seu batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e iniciou o seu ministério público. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e saiu fortalecido por causa do Espírito Santo. Em seu primeiro sermão, no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz que Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E essa missão apenas foi possível na dependência do Espírito Santo.
No início, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo expulsou demônios. Foi pelo poder do Espírito Santo que ele ensinou as multidões. Foi no poder do Espírito Santo que ele fez grandes coisas. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz que pelo Espírito, Jesus se ofereceu a Deus como sacrifício. Em Romanos, capítulo 8, verso 11, diz que pelo mesmo Espírito, Jesus ressuscitou dos mortos. Do começo ao fim, Jesus foi guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da igreja do Senhor. Esse é o segredo de cada um de nós, meus amados irmãos. É deixarmos que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir. Esse é o segredo para que as pessoas possam ver Cristo em nós. É numa dependência total do Espírito Santo de Deus. Ele era totalmente Deus. No nosso tempo da escola dominical, no domingo passado, uma das irmãs falando sobre a questão da tentação, ela disse que muitas pessoas justificam o facto de quando serem tentados, de sucumbirem à tentação, de dizerem que não são como Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós não temos alguém a quem nos identificar, nós identificamos com Jesus. E ele, sendo tentado, ele não caiu em tentação. E as pessoas dizem: eu não sou o quê? Eu não sou Jesus. Mas, meus amados irmãos, lembremos que Jesus Cristo foi tentado não como Deus, mas como homem. Ele prevaleceu contra a tentação, não como Deus. Nós sabemos que ele era Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Mas ele foi tentado como homem. Toda a tentação de Jesus é como homem. No livro de Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 8, fala-nos de Jesus Cristo tornando-se homem. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, disse Paulo, mas ele, estando na condição de Deus, tomou a forma de homem. E na forma de homem, ele humilhou-se até a morte e morte da cruz. Nós temos alguém a quem imitar, porque na sua humanidade ele conseguiu resistir. Ele foi tentado, não sucumbiu à tentação. E a palavra de Deus nos diz: Jesus Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Da dependência do Espírito Santo de Deus e no conhecimento da palavra de Deus, ele prevaleceu a tentação. No conhecimento da palavra de Deus, meus amados irmãos, e na dependência do Espírito Santo de Deus, nós também poderemos prevalecer contra a tentação. E mais do que isso, nós poderemos experimentar uma vida em que podemos ver o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Maior dependência do Espírito de Deus, maior poder. Nenhuma dependência, nenhum poder. O problema hoje das igrejas é que nós não podemos demonstrar Cristo no nosso viver, porque nós não temos deixado o Espírito Santo fazer aquela obra em nós. Aquele que começou a boa obra em vós, que começou a boa obra no pastor, cheio de imperfeições. Na vossa vida, cada um de nós conhece as nossas mazelas. Eu estava falando com o irmão Joe Fagandes esta quinta-feira, e ele me disse uma coisa. Ele disse: pastor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu disse: nenhum de nós. Cada um de nós temos as nossas lutas, mas nós não estamos sozinhos, dependemos da graça de Deus, do seu poder. Mas nós precisamos entender que de Deus, cada um de nós é esperado uma vida de excelência, não na nossa força.
não na nossa força, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, falando do Espírito Santo, Ele disse que Ele seria o nosso Consolador. Mas quando vier o Consolador que... Desculpa. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus nos diz que o Consolador é o nosso advogado. Em outras traduções, no livro de João, capítulo 14, verso 25, nós encontramos essa expressão mais como o conselheiro. A palavra grega para o Consolador é aquele que irá ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Quando os discípulos estavam neste mundo juntamente, quando Jesus estava no mundo juntamente com os discípulos, eles estavam ao lado de Jesus. Jesus estava ao lado deles. Jesus deu uma promessa: eu não vos deixarei e não vos desampararei. Eu enviarei o meu Espírito Santo, Ele é Deus também. E Ele estará do nosso lado. Na nossa caminhada cristã, Ele estará do nosso lado. Nas nossas decisões, Ele promete estar do nosso lado. Se nós falarmos com Ele, se nós pedirmos conselho, Ele nos ajudará. E nessa dependência do Espírito Santo de Deus, cada dia, dependendo dEle, cada dia, meus amados irmãos, Jesus Cristo começará a ser visto na nossa vida pelos que se aproximam de nós. Não é preciso nós termos uma Bíblia, ou usarmos uma gravata, ou estarmos de fato, ou a falar. As pessoas, através de pequenos gestos, pequenas palavras, verão Cristo. Antônio nos ensinou a ser cristão. Que cada um de nós possa também fazer o mesmo. Ele não era e não é um super-homem, apenas um homem como nós, que tem aprendido a depender do Espírito Santo de Deus. E todos nós, nessa vida de estarmos na dependência do Espírito Santo, através do nosso viver, as pessoas vão dizer: eu vejo Cristo na vida de cada pessoa. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecê-lo. E nós estaremos alcançando outras pessoas para Cristo, porque Cristo é em vós a esperança da glória. Que Cristo seja visto na vossa vida, no vosso agir, nos pequenos gestos, atitudes, que mais possam falar alto, mais do que palavras. Atitudes possam falar, porque o Espírito Santo vos continua a guiar. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos continuando na escola dominical, falando sobre o Espírito Santo, sobre o que Ele tem feito. E esse é o desejo do nosso coração. Até Pentecostes, falarmos sobre o Espírito Santo de Deus. Fiquemos de pé para terminarmos o nosso tempo com esse coro. O Espírito de Deus está querendo possuir a tua vida inteiramente. Eu vou pedir às nossas irmãs se poderiam chegar para nos ajudar a dirigir esse coro mais uma vez. O coro que cantamos. O Espírito de Deus está querendo possuir a tua vida inteiramente. Por favor, irmãs, venham ajudar. De buscar a dependência do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de te convidar: busca o altar e peça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, para fazer aquela obra que somente Ele pode fazer na tua vida. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente.
para a voz do Espírito de Deus. É sutil tal como a brisa que vem vindo, tão aconchegante e agradável, sim. Deixa o Espírito de Deus encher sua alma de prazer. Algo bom você vai conhecer quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo, se encher de Deus. Vai haver uma mudança radical em teu viver. Abra a porta, deixa entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus. Vai haver uma mudança radical em teu viver. Abre a porta, deixa entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. Abre a porta, deixa entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. Amém. A Deus que esse coro possa refletir o que vai no íntimo do nosso coração. Que possamos abrir a porta, a Deus, do nosso coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Trabalhando, uma imagem estará sendo formada. A imagem de Cristo nas nossas vidas. Que no dia a dia, Cristo seja visto em nós e muitos possam conhecê-lo por causa do nosso viver e agir. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado para todos. E que nós também possamos ter um bom tempo de escola dominical hoje também, na casa do Senhor. Deus conosco.